Como a gente viu então, com a saída de Lewandowski, dois nomes despontam entre os mais cotados para assumir o ministério: o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e o ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius Marques de Carvalho. Nosso analista César Feitosa traz um panorama destes nomes. Bom dia, César, seja bem-vindo. Primeiro jornal que a gente faz juntos, mas acompanho durante a semana muito o seu trabalho aí durante a tarde. Obrigado, Lúcio. É um prazer participar contigo aqui dessa programação de sábado, esse plantão. Prazerzão falar contigo também. César, quais são os nomes mais prováveis, então, na tua opinião, para assumir a pasta, hein? Lúcio, os movimentos estão muito dinâmicos nesses últimos dias. Tem crescido muito na Bolsa de Apostas ali no Palácio do Planalto, especialmente o nome do hoje advogado da Petrobras, diretor jurídico da Petrobras, Wellington César Lima e Silva. Wellington, ele era secretário de Assuntos Jurídicos do Palácio do Planalto durante os primeiros 18 meses de governo. Ele acabou saindo desse cargo por questões, enfim, de estrutura ali dentro do Palácio do Planalto, mas ele era um nome que, por ter ocupado esse cargo, ficou muito próximo do presidente Lula. O que é a SAGE, né, essa Secretaria de Assuntos Jurídicos? É aquela secretaria que é responsável por analisar as questões jurídicas envolvendo todos os atos que são publicados pela Presidência da República no Diário Oficial da União, ou seja, todo dia, praticamente, o Wellington precisava despachar diretamente com o presidente Lula, quebrando todos os intermediários. Era direto ele com o presidente no gabinete presidencial, dando sugestões, aconselhando, enviando a papelada. Isso traz uma proximidade que é muito relevante. E quando o presidente Lula, então, depois desses 18 meses, teve a confiança, né, de Wellington e vice-versa, o Wellington conquistou a confiança do presidente Lula, o nome dele acabou surgindo para diversos cargos. Até mesmo para essa vaga para o Supremo Tribunal Federal, com a aposentadoria de Barroso, o nome dele surgiu ali como um dos cotados, muitos ministros dizendo que o Wellington tinha a confiança de Lula, mas o nome escolhido acabou sendo de Messias. Agora parece que a situação está um pouco diferente. O nome dele tem surgido como uma pessoa que, como um advogado experiente, como uma pessoa que tem boas articulações políticas, ele pode assumir o cargo trazendo um pouco mais do perfil que Dino teve no Ministério da Justiça, até mais do que Ricardo Lewandowski, que é esse perfil de articular com o Congresso, de buscar a aprovação de propostas que são importantes nessa área, especialmente a PEC da Segurança Pública, que foi enviada pelo governo no ano passado ao Congresso e que está emperrada e que vai ser muito difícil de aprovar, ainda mais no ano eleitoral. Então, o nome de Wellington tem surgido com muita força. Mas tem alguns outros nomes que eu diria que estão ali no segundo pilotão ali dessa corrida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Como a matéria do Murilo mostrou, um desses nomes é Andrei Rodrigues Passos, que é o diretor-geral da Polícia Federal. Era um dos principais nomes ali até o início da semana, só que o nome dele acabou sofrendo algumas resistências mais para esse fim da semana. Hoje mesmo, conversando com um integrante do primeiro escalão do governo, o que ele me disse foi que é muito importante manter a estrutura atual da Polícia Federal, porque ela está dando certo, ela tem sofrido muitas pressões e a prioridade número 1 da segurança pública nesse ano, focado na gestão federal, é a preservação e o fortalecimento da Polícia Federal diante desses últimos ataques que ocorreram durante essa discussão em novembro, dezembro, daquele PL antifacção, que na Câmara, especialmente, os deputados aprovaram um projeto de lei que reduzia muito os poderes da Polícia Federal, inclusive recursos mesmo, né, dinheiro que era enviado para a Polícia Federal, esse projeto alterava. Acabou passando por alterações no Senado e isso, teoricamente, na visão do governo, está bem arrumado. Assim. Então, manter Andrei Rodrigues hoje na Polícia Federal é visto como uma estratégia de consolidação da PF num ano eleitoral, um ano de investigações muito importantes. Então, o nome dele, apesar de ser cotado ainda, é um nome que não está tão bem posicionado nessa corrida quanto estava no início da semana. E os últimos dois nomes que eu acho que são importantes destacar também.
Vinícius Marques, que é o ministro da Controladoria Geral da União, que também sempre tem um nome cogitado em todos esses cargos relacionados às questões jurídicas, por causa da proximidade com o presidente Lula. E um nome que tem despontado agora, também coloco nesse segundo pelotão, é o ministro Camilo Santana, da Educação. Ali, exatamente por causa desse mesmo perfil que eu estava falando, de ter um ministro mais próximo do perfil do Dino, dessa articulação política, do trânsito no Congresso, do que um ministro com um perfil de Lewandowski, que é um perfil super técnico, de um ministro que, enfim, passou mais de década no Supremo Tribunal Federal, mas que não estava tão disposto, assim, digamos assim, a fazer essa articulação política, que hoje é considerada a prioridade para esse cargo. Então, Camilo Santana tem surgido com um destaque ali nessas conversas no Palácio do Planalto, mas o principal problema ali é que se ele sai do Ministério da Educação para ir para a Justiça, vai precisar de nomear um novo ministro da Educação, isso tudo no momento em que mais de 20 ministros devem deixar os seus cargos para disputar eleições, então vai acabar criando um novo problema. Então, em linhas gerais, esse é um cenário difícil. Lula já avisou que pretende fazer essa transição de forma rápida, ele não pretende demorar tanto quanto demorou em outros ministérios, até porque o próprio secretário executivo do Ministério da Justiça, que assume interinamente, Manuel Carlos, ele já demonstrou o interesse de sair também do Ministério da Justiça. Então, acho que é preciso ficar atento aí na próxima semana para esses movimentos no Palácio do Planalto, porque muito provavelmente o nome será escolhido já nesses próximos dias, Lúcio. Nossa, quantos nomes ainda na corrida, César, né? O Andrei Rodrigues já era considerado favoritíssimo, mas agora você coloca aqui o presidente Lula considera arriscado tirar ele da Polícia Federal nesse momento. Agora, queria te perguntar o seguinte, César, um cargo importante, né? Ministro da Justiça, num ano de campanha eleitoral. E como é que fica aquela questão da separação das pastas, hein? Com a criação do Ministério da Segurança Pública, desmembrando o Ministério da Justiça, isso ainda pode acontecer? Pode acontecer, mas é um pouco mais difícil de que isso ocorra agora, pelo menos, Lúcio. Inclusive, o presidente Lula manifestou esse interesse em dividir o ministério, dando mais foco para a segurança pública, portanto, quando ele se reuniu com os ministros naquela reunião ministerial de fim de ano, e ele acabou dizendo que a prioridade no Congresso esse ano, entre outras, vai ser a aprovação da PEC da Segurança Pública e que o ato seguinte do governo, logo após a aprovação da PEC, seria a divisão do Ministério. E o ministro Ricardo Lewandowski não gostou nada disso, porque, na prática, ele acaba tirando, Lula, com essa manifestação, acaba tirando um pouco do poder, da influência do ministro Ricardo Lewandowski no comando de uma pasta que tem dois assuntos muito próximos e que ela é unificada durante essa gestão e foi em diversas outras. Então, o ministro Ricardo Lewandowski ele já vinha demonstrando interesse em sair do governo por causa da sua idade, porque esse cargo demanda muito da sua vida, né? Ele não conseguia viver muito com a sua família, com seus netos, e ele com 77 anos queria priorizar isso. E, portanto, quando o Lula faz esse aceno para a criação do Ministério da Segurança Pública, Ricardo Lewandowski fica chateado e decide antecipar, então, a sua saída. Acabou entregando a carta de demissão na quinta-feira e a demissão foi oficializada no Diário Oficial da União ontem, numa edição extra à noite. Então, hoje, conversando com alguns ministros na quinta-feira, ontem também, o que se diz é que o presidente Lula ele mantém aquela visão anterior, a visão de que a criação do Ministério da Segurança Pública só deve ocorrer diante da aprovação de uma PEC sobre esse mesmo tema no Congresso. Não vai ser fácil e, portanto, Lula não deve fazer esse movimento por agora, pelo menos é o que dizem esses principais aliados dele, os ministros que ocupam cargos importantes ali no Palácio do Planalto.